Olá, estamos de volta. Hoje é dia de Fique Bem com Você. E o assunto aqui no Fique Bem com Você é sério. Afinal de contas, Jusemar Honório, psicólogo, psicoterapeuta familiar sistêmico e mestre em filosofia, está conosco aqui em todas as quintas-feiras. E hoje o assunto é estresse pós-traumático. Mas não é só o estresse e nem é trauma, é estresse pós-traumático. Bom dia, Jusemar. Bom dia. Agora responde para os nossos telespectadores e para mim também. O que é o estresse pós-traumático? Sim. Sibeli, quando a pessoa passa por uma situação muito dolorosa, que abalou ela muito emocionalmente e fisicamente, né? Geralmente tem esses dois elementos, o abalo emocional e físico. Então a pessoa fica numa revivência daquela cena, como uma memória que fica retornando em qualquer outro acontecimento que possa ser parecido. Então, às vezes uma pessoa que sofreu um acidente de carro, então toda vez que ela entra no carro, ela vai relembrar da cena e aí vai vir um pavor enorme e ela vai começar a sentir todas as emoções que ela viveu naquele momento do acidente. Então ela vai começar a fazer uma evitação daquela situação, né? Então o estresse pós-trauma seria isso, né? Uma experiência traumática que vai ser sempre revivida pelaquela pessoa. De repente a pessoa teve uma experiência ruim e ela fica, de uma certa forma, externando isso o tempo todo. Sim, ela tem uma memória involuntária que retorna porque aquela experiência vivida, ela não conseguiu elaborar, fechar, ela não conseguiu compreender o que aconteceu ali, então ela retorna à memória e vai retornar sempre em situações que possam ser semelhantes àquela. Mas tu não acha que tem pessoas que muitas vezes a gente sabe que esse trauma, que essa coisa que ela vivenciou, né, que lógico que foi muito drástica, que é muito dolorosa, que foi muito triste, né, que ninguém queira passar por essa situação, mas de repente a pessoa não quer se livrar disso e ela vive lembrando e querendo vivenciar isso de novo, fazendo lembrar e falando isso às pessoas, talvez de uma certa forma até inconscientemente ou até mesmo conscientemente. Será que isso não é mais prejudicial ainda? Pois é, Sibeli. De que forma ela pode lidar com isso? Aí, nesse caso, entra a psicoterapia? É isso, né, que a psicoterapia vai ajudar, porque cada um de nós vai perceber uma determinada situação de uma forma, isso a gente vai chamar de percepção, né, e perspectiva. Então, na minha percepção, eu posso passar por uma determinada situação, por exemplo, a morte de um filho, eu posso ter na minha percepção aquilo como algo possível, posso compreender aquilo, posso elaborar, posso ter uma grande tristeza, mas compreender que a vida continuará e que eu tenho que seguir em frente. Agora, uma outra pessoa pode ter uma percepção de que aquilo não tem, é incompreensível, que não pode ter acontecido com ela e pode ficar revivendo aquela morte, aquele luto interminável, né? Então, ela pode estar, nessa perspectiva, trazendo aquilo como algo que vai ficar se repetindo na mente. E as pessoas que passam a ter... Então, o que eu estou querendo falar é que existe uma percepção para cada um. Então, a mesma cena não vai traumatizar todos. Vai depender da percepção de cada um. Então, vai depender da história de vida daquela pessoa. Como nós somos... a soma de uma vida inteira, nós trazemos um rastro de uma vida inteira, como eu fui educado, como eu lidei com os problemas ao longo da minha vida, eu vou saber lidar com aquela cena ou não. Então, aquele momento traumático pode ficar instaurado na minha vida e ser um estresse pós-traumático ou não, de acordo com como eu enfrento, né? Mas eu posso te dizer que a psicoterapia, ela é fundamental para o enfrentamento de um estresse pós-traumático, porque ela vai fazer você voltar na cena, compreendê-la, elaborar, fechar, entender. Porque senão a pessoa vai realmente ficar revivendo aquilo e às vezes eu acredito que algumas pessoas usam isso mesmo como bengala para não continuar os seus projetos, por medo mesmo. Elas às vezes estão representando ali um medo de viver mesmo, né? Medo de continuar a sua vida. Então, elas precisam perceber por que elas estão paralisadas numa dor e sair dessa dor, né? Sair desse sofrimento. Né? E é verdade, é lógico que a gente sabe que há pessoas e pessoas, e não que, como tu falaste aí na perda de um filho, de repente, não que a pessoa perdeu um filho, aquele também perdeu outro filho,
Não que a dor daquele seja maior ou menor que o outro. Porque eu acho que só quem perde é que sabe, né? Só quem vivencia essa dor é que sabe realmente, que quem sente na pele, né? Mas não é que um seja a dor maior que o outro. Mas cada um tem uma maneira de lidar com isso, de vivenciar isso. É que, de repente, é isso que tu estás falando realmente. Então, esse estresse, de repente, o estresse pós-traumático seja maior do que o do outro, né? E mais difícil de lidar com essa situação. As duas pessoas sofreram na mesma Sofreram intensidade. na mesma intensidade, só não estão sabendo lidar com a situação. É que ela se paralisou, Sibeli, ela se congelou naquela cena traumática. E ela fica retornando lá. E o outro não, continuou a vida. Fechou, passou, entendeu o que aconteceu. Mas a dor, lógico, a dor continua, fica ali. Isso. Mas não necessariamente precisa estar externando isso o tempo todo. Já tem pessoas que têm necessidade de estar colocando para fora isso o tempo todo. De estar relembrando, não consegue se livrar disso. Então, de que forma? Existe uma receita pronta para isso? No caso, a psicoterapia ensina isso? Porque eu sei que é difícil. A gente conhece pessoas que viveram isso, que vivem isso. Eu sei que isso é muito triste. Na minha experiência clínica, eu percebo que as pessoas que vivem estresse pós-traumático, estão no estresse pós-traumático, está muito ligado a uma história de vida já cheia de experiências difíceis. Então, são pessoas que se construíram numa estrutura da personalidade com muita fragilidade. Então, elas não dão conta de lidar com mais um momento difícil, porque já tem uma fragilidade. E, às vezes, também, elas já se colocam num papel, às vezes, até de ser vítimas mesmo de uma vida inteira, né? Então, ali, aquela cena ali só na verdade, foi a gota d'água no copo, né? Esparramou. E ela aí agora se aprisiona naquele momento ali. Então, o copo transbordou. O copo transbordou, nós vamos falar disso de mais um pouco daqui a pouquinho. A gente vai para o intervalo, não saia daí, daqui a pouco a gente está de volta falando de estresse pós-traumático. Você já vivenciou algo assim? Eu sei que não é fácil, mas o Semar está aqui para dar uma dica para você. Saia daí não, a gente volta já já.